Na aula de hoje vamos falar sobre trembolona, vamos entender por que ela é tão popular entre os fisiculturistas e quais são os seus colaterais. Sendo bem honesto para você, seria muito fácil ficar aqui falando que trembolona faz crescer ou deixa seco, ou até mesmo ficar lendo a bula de colaterais. É por isso que não vamos fazer isso, vamos fazer algo muito melhor, vamos falar dos porquês. Como acontece o aumento de performance, como acontecem os colaterais e principalmente como lidar com eles. Afinal de contas, só é possível tomar boas decisões com conhecimento, então acompanhe essa aula. A trembolona pode ser encontrada na versão acetato, enantato e parabolã, mas qual a diferença principal entre cada uma delas? Bom, o acetato possui uma ação mais rápida, meia-vida de 1 a 2 dias. O enantato possui uma ação mais lenta, meia-vida de 5 a 6 dias. Já o parabolã é um meio termo, um intermediário, meia-vida de 3 a 4 dias. Parabolã, inclusive, foi uma versão comercial de trembolona muito popular entre os bodybuilders na década de 80 e 90. Trembolona é de longe o esteroide anabolizante mais completo quando falamos de força e construção de massa muscular. Falando de números e proporções, enquanto a testosterona teria um anabolismo de 100 e uma androgenicidade de 100 também, ou seja, uma escala de 1 para 1, com trembolona o score é diferente. O anabolismo seria de 500, mas entretanto a androgenicidade também seria de 500, escala de 5 para 5. Ela é muito mais anabólica, mas também é muito mais agressiva. Mas números são apenas números e pessoas são muito mais complexas do que isso, então deixando os números de lado, entenda uma coisa, sim, trembolona é um dos anabolizantes mais anabólicos que existem, mas isso não torna a testosterona inútil. Não cometa o erro de fazer essa conclusão. Por mais que trembolona seja mais anabólica, testosterona tem a sua importância dentro de um protocolo. Mas esse é só o começo dessa aula, então continua acompanhando. Por que a trembolona é considerada a mais potente dos esteroides que temos ao nosso dispor? Acredite ou não, não é só por causa do seu grau de anabolismo, tem mais coisa. E neste caso estamos falando de lipólise e lipogênese. Lipólise é a capacidade do corpo de queimar gordura, oxidar gordura. Já a lipogênese é a capacidade do corpo de armazenar gordura. O que a trembolona faz é potencializar a lipólise, ou seja, o corpo fica mais eficiente no processo de oxidar gordura, e ela inibe a lipogênese. E outro ponto forte da trembolona que nenhum outro esteroide anabolizante consegue superar é a sua capacidade de preservar a massa muscular, quase que inibindo por completo a degradação proteica. Inclusive, esse seria o outro motivo pelo qual a perda de gordura é tão acentuada durante o uso. Mas por que inibir essa degradação proteica é tão importante assim? Pelo simples motivo: quando uma pessoa praticamente não tem mais degradação proteica, isso significa que ela poderia passar dos seus 2,5 gramas-quilos de proteína ingeridos ao dia para 1,5 gramas-quilos e continuar crescendo da mesma forma. E o porquê disso é que não vai acontecer mais desperdício de proteína. Então o corpo consegue fazer mais com menos. Efeitos colaterais, aspectos físicos e psicológicos. Agora vamos aprofundar um pouco mais nos colaterais relacionados à trembolona. Bom, vamos começar falando da dislipidemia. A trembolona pode potencialmente causar dislipidemia significativa, ou seja, ela pode elevar o seu LDL, que é o seu colesterol ruim, e pode baixar o seu HDL, que é o seu colesterol bom, o que pode causar doenças cardiovasculares no geral. Mas isso pode ser controlado até certo ponto utilizando manobras dietéticas, farmacológicas, utilizando suplementação e treinos adequados. Mas é sempre importante ficar observando o LDL e o HDL nos exames. Outro colateral causado pela trembolona é o aumento de pelos e acnes, mas além disso ela pode potencializar a piora de quadros de calvície. Ou seja, se você já tem uma predisposição genética para calvície, seja qual tipo for, a trembolona vai acabar potencializando isso, quem sabe acelerando o processo ou até mesmo intensificando ele. O outro colateral é o inchaço dos mamilos. Isso acontece por causa do aumento da prolactina. E lembre-se, ginecomastia é uma coisa, inchaço dos mamilos é outra. E o nosso próximo colateral é a alteração na PA. PA é a pressão arterial. E para você fugir desse colateral é só fazer o básico. E o básico, no caso, é o cardio, manter uma dieta limpa e treinos intensos. Mas é sempre bom você também monitorar a sua pressão. Bom, agora as coisas vão ficar mais complicadas, vamos falar dos colaterais psicológicos. Aqui é onde o parquinho já não é mais tão divertido. Os colaterais apresentados anteriormente são praticamente nada comparado aos psicológicos. Trembolona é bastante conhecida por gerar uma agressividade, mas na verdade ela não cria essa agressividade, ela age como se pudesse tirar o filtro pessoal do usuário.
Como se a trembolona só reforçasse um comportamento agressivo que já existe no usuário. Ela seria apenas o estopim, aquele empurrãozinho que faltava. Mas esse é um colateral pequeno comparado com os próximos, como por exemplo, terror noturno. É um distúrbio do sono onde acontecem episódios de gritos, medo intenso e agitação durante o sono, muitas vezes com sonambulismo. E o interessante é que esses episódios acontecem sem a pessoa acordar. Terror noturno está mais associado a crianças, mas também está presente em usuários de trembolona. O nosso próximo colateral é paranoia. Paranoia é a desconfiança irreal dos outros ou até mesmo sensação de perseguição. O próximo colateral é apatia. É quando a pessoa perde o interesse em fazer os seus hobbies ou as atividades que antes considerava prazerosa. Podemos considerar a apatia como uma depressão moderada. E o principal colateral psicológico é a depressão. Esse não precisa de apresentação. Todos esses colaterais citados até o momento são relatados por usuários de trembolona. E tudo ou quase tudo isso se deve pela baixa de dopamina a longo prazo. O que é engraçado porque, em um primeiro momento, nas primeiras semanas existe uma alta deste mesmo neurotransmissor, deixando o usuário em extrema euforia e proativo. Mas conforme as semanas passam, o pesadelo começa. Além da redução desse mesmo neurotransmissor, acontece uma alta da prolactina, que já foi citado anteriormente, que acaba deixando os mamilos inchados e sensíveis. E com a redução da dopamina, alguns outros sintomas aparecem, como por exemplo, redução do foco e concentração, tendência à procrastinação, apatia, perda de interesse em atividades que antes geravam prazer. Às vezes isso pode incluir o próprio treino e a própria rotina de dieta e também redução da libido, entre outros fatores. E para finalizar, alguns usuários de trembolona simplesmente surtam. O impacto no sistema nervoso central é tão grande que acaba se tornando um caminho sem volta. Fora que a pessoa pode acabar desenvolvendo uma certa dependência do aspecto físico para se sentir importante ou até mesmo confiante. Ou seja, a transformação que acontece no físico acaba se tornando um artifício que a pessoa utiliza para fugir da própria insegurança. Isso se torna um problema porque essa pessoa acaba se recusando a parar de utilizar trembolona. Ela quer utilizar para sempre. Por quê? Porque ela fica com medo de perder essa sensação de confiança, de segurança. Isso acaba acarretando vários problemas. Bom, agora vamos falar sobre contenção de danos, como controlar ou amenizar esses colaterais, como se preparar para esse confronto. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que esses sintomas são contidos ou controlados com substâncias dopaminérgicas, que reduzem a prolactina, que por sua vez vai acabar aumentando os níveis de dopamina, uma vez que dopamina e prolactina são antagônicos. Uma vez que a dopamina está alta, a prolactina vai estar baixa, e uma vez que a prolactina está alta, a dopamina vai estar baixa. E existem inúmeras substâncias que podem fazer isso, controlar a prolactina e elevar a dopamina. E podemos começar falando da selegelina, que é um inibidor da monoamina oxidase. E é bem complicado eu te explicar como funciona a selegelina sem eu aprofundar em monoamina oxidase, em como isso funciona. Então eu não vou fazer isso, eu vou deixar isso para uma outra aula. O que você precisa saber aqui é: selegelina em doses baixas, de 5 a 10 mg, por exemplo, acaba inibindo a MAO-B. MAO-B é a monoamina oxidase que eu citei anteriormente. E essa inibição acaba prevenindo a degradação de dopamina no cérebro. Ela também ajuda a prevenir a degradação de serotonina no cérebro, só que ela faz isso através da inibição da MAO-A. Ficou um pouco complicado, né? Eu sei, mas mantenha calma. Eu precisava pelo menos te explicar isso para você entender que eu não estou tirando informação do nada. O que você precisa entender aqui é o seguinte: selegelina em doses baixas ajuda a evitar o desperdício de dopamina e serotonina. Qual a vantagem disso? A vantagem é que, evitando esse desperdício, é possível controlar a bad e a raiva causada pela trembolona. Eu recomendo que você se aprofunde nesse tema depois, porque ele é bem vasto, mas não se preocupa, em algum momento eu vou fazer uma aula sobre as classes de antidepressivos e vamos voltar a falar sobre monoamina oxidase. Mas por hora, foca nessa informação que eu acabei de passar para você. Vamos para o próximo. A nossa próxima substância é a vitamina B6, que é fácil de ser encontrada e que, por sinal, é muito subestimada. Em torno de 200 a 300 mg dia, já foi estudado em mulheres grávidas com distúrbios de prolactina, ou seja, estamos falando de um cenário com muita prolactina, e já foi constatado que a vitamina B6 foi eficaz para o controle de prolactina, devido a seu efeito dopaminérgico. Então, se foi efetivo para mulheres grávidas com distúrbio de prolactina, também vai ser efetivo para homens com prolactina alta por causa de trembolona. A nossa próxima substância é o Anisocostus vitex.
O ponto forte dessa substância é que ela age sobre o LH e FSH e, por consequência, acaba reduzindo os níveis de prolactina em quantidades adequadas e, consequentemente, acaba aumentando a libido e diminuindo possíveis inchaços mamários causados pela trembolona. Outra substância é o ginkgo, que acaba sendo muito eficiente porque melhora o rendimento cerebral e concentração, melhora o foco e também melhora a estabilização ou até mesmo aumenta a libido. Então ele acaba ajudando a resolver alguns colaterais que eu citei anteriormente. A nossa próxima substância é a cabergolina. Nesse caso, ela não é só uma substância, ela é um medicamento. É altamente eficaz para o tratamento de prolactina. Por exemplo, valores entre 20 e 30 de prolactina são valores considerados altos para um homem, e mais do que o suficiente para gerar colaterais. E a cabergolina tem se mostrado eficaz em alguns casos, onde os pacientes possuem valores próximos ou até mesmo maiores de 1000 de prolactina, e mesmo nesses casos, eles ainda conseguiram reverter a situação. Bom, chegamos ao fim do nosso resumo sobre trembolona. Acredite ou não, tem muito mais conteúdo sobre esse tema, mas por hora você já tem o suficiente para tomar boas decisões e tomar decisões conscientes, porque agora você tem uma base de conhecimento. Então lembre-se, quando o assunto é trembolona, se tratando de performance, é brutal, mas se tratando de saúde, é destruidor. Melhore o seu físico da melhor forma possível, sem destruir a sua saúde e sem pressa. A sua vida não se resume ao próximo final de semana ou ao próximo verão, mas sim às próximas décadas. E espero que sejam várias. Agradeço pela sua companhia, espero ter ajudado de alguma forma. Forte abraço e te vejo em breve.